Olá, pessoal. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade de dormir e muitas vezes não sabem por que não dormem bem. Então, nesse vídeo de hoje, eu queria conversar com vocês sobre quais são as principais causas de insônia e quais são os principais fatores que são gatilhos que predispõem os pacientes a terem insônia. Então, vou detalhar melhor para vocês isso e conversar sobre o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono, muitas vezes sem o uso de medicações. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Arthur Jatobá e eu sou neurologista. Nos pacientes que apresentam insônia ou dificuldade de dormir, a gente sempre deve caracterizar o tipo de insônia para ter o diagnóstico correto e o tratamento mais adequado. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é tentar saber se é uma insônia de curto prazo, que é aquela que o paciente está passando por um problema, como, por exemplo, a perda de emprego, uma dificuldade financeira, ter um familiar internado no hospital, tudo isso gera preocupação e a pessoa não consegue dormir à noite por isso. Ou seja, é uma coisa geralmente passageira e, pela definição, essa insônia de curto prazo deve durar menos do que 3 meses. Se essa insônia dura mais do que 3 meses e ocorre mais de 3 vezes por semana, a gente já considera uma insônia crônica. E dentro da insônia crônica existem vários outros subtipos e outras causas de insônia. Uma coisa que é importante na insônia crônica, o paciente, além de não dormir bem, ele começa a ter dificuldades no dia seguinte. Dificuldade para trabalhar, fica sonolento durante o dia, alterações de humor. Então, a insônia gera um prejuízo para o paciente. É importante a gente sempre caracterizar isso. Outra coisa importante é a gente diferenciar a insônia primária da secundária. A primária é aquela que o paciente realmente tem insônia, tem um problema para dormir apenas. Ele não tem outros problemas que causam a insônia. Já na insônia secundária, o paciente tem dificuldade de dormir que é causada por outro problema, como eu vou falar mais para frente, como algumas doenças cardíacas, neurológicas, uso de medicações, ou seja, são outros fatores que estão causando a insônia. Então, a gente tem que diferenciar isso, saber o tipo de insônia, porque muitas vezes a gente consegue tratar o que está causando a insônia e o paciente não precisa usar remédio para dormir. Então, começando a falar sobre as comorbidades. É muito comum a gente ver os pacientes que têm insônia, têm outros transtornos que são considerados transtornos mentais, como, por exemplo, ansiedade e depressão. Grande parte dos pacientes com insônia tem ansiedade ou depressão. A insônia relacionada à ansiedade, geralmente é aquela insônia que é chamada de insônia inicial. A pessoa deita na cama, fica com o pensamento acelerado, pensando em várias coisas, tem preocupações, o que vai fazer no dia seguinte, e não consegue iniciar ou pegar no sono. Nesses casos, muitas vezes a gente tratando a ansiedade, o paciente não precisa de usar um remédio específico para sono. Por isso que todo paciente que tem a queixa de insônia, a gente tem que investigar isso, tanto ansiedade e depressão durante a consulta. E a insônia relacionada à depressão, geralmente é aquele paciente que consegue dormir e acorda de madrugada, geralmente 4, 5 horas da manhã, perto do horário de acordar. Esse tipo de insônia, chamada de insônia terminal, é mais comum na depressão. Eu queria mencionar também o transtorno bipolar, os pacientes que estão em fase de mania do transtorno bipolar, que é aquela agitação, o paciente fica com muita energia, fala muito, faz compras, compra coisas que não deve, nessa fase de mania, ele não tem necessidade de dormir ou dorme menos. Tem pacientes na fase de mania que ficam a noite inteira acordada e realmente não sentem necessidade de dormir. Então, muitas vezes a insônia no transtorno bipolar pode ser causada por essa fase de mania. Uma coisa que é muito importante mencionar também é o transtorno de estresse pós-traumático. Quem passou por um estresse importante, como, por exemplo, um assalto, uma agressão física, algum tipo de acidente, muitas vezes a pessoa deita na cama e fica revivendo aquele acidente, fica revivendo aquela situação, isso também causa insônia. Então, existe tratamento para o transtorno de estresse pós-traumático, com medicação, com terapia, isso muitas vezes pode ajudar no tratamento da insônia. Aqui nesse slide eu vou comentar com vocês, de uma maneira geral, as principais doenças, as principais alterações clínicas que podem gerar ou causar insônia. É muito comum o paciente que tem doença pulmonar, como doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, ou asma, apresentar insônia por dificuldade respiratória. Pacientes com doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca, isquemia miocárdica, pacientes com pressão alta, quando a pressão está descontrolada, pode apresentar insônia também. Qualquer paciente com dor crônica, o paciente está com uma dor, por exemplo, como fibromialgia, os pacientes que têm artrite reumatoide, pacientes que têm dor, por exemplo, localizado, dor no joelho, dor no cotovelo, dor no ombro, esses pacientes muitas vezes à noite estão dormindo, se viram na cama pela dor, não conseguem dormir. Então, nesses casos, a gente tem que tratar a dor, muitas vezes a gente tratando a dor, a insônia melhora.
Doenças endocrinológicas, um exemplo clássico é o paciente que tem hipertireoidismo, a tireoide está funcionando, deixando o paciente funcionando demais, né, e deixando o paciente mais acelerado. Esse paciente também vai apresentar insônia. Alguns pacientes que têm alguns tipos de câncer também têm insônia relacionadas ao câncer. Doenças neurodegenerativas. Nesse caso, eu vou falar especificamente da doença de Alzheimer, que eu vejo muito isso no consultório. É comum os pacientes apresentarem insônia, muitas vezes trocarem o dia pela noite, não dormir à noite, dormir durante o dia. E, nesses casos da doença de Alzheimer, muitas vezes a gente usa medicações para ajudar o paciente a dormir melhor à noite e tratar a doença de Alzheimer com as medicações que a gente tem hoje disponíveis. É muito comum a gente ver insônia também relacionada à disfunção urinária. A noctúria, que é aquela vontade que o paciente tem de ir à noite ao banheiro, que ele vai sempre à noite, levanta 10 vezes, às vezes, para ir ao banheiro. Isso é uma causa de insônia, não porque o paciente quer, mas ele tem aquela vontade de ir ao banheiro e acaba tendo que levantar e muitas vezes perde o sono. Então, muitas vezes, quando a gente trata essa disfunção urinária, usa medicações que podem tratar a bexiga hiperativa, o paciente consegue urinar, às vezes, uma vez à noite e consegue ter um sono mais adequado. E outro fator também que a gente deve mencionar é a menopausa. As pacientes que estão na fase de menopausa, já deixaram de menstruar, têm uma queda do estrogênio e isso pode causar insônia. Essas pacientes têm alterações hormonais que causam aquela sensação de fogacho, que é o suor excessivo, então isso acaba atrapalhando a dormir. Muitas vezes a gente tratando esses sintomas da menopausa, a paciente vai dormir melhor. E eu não podia deixar de mencionar que eu vejo isso muito no consultório, muitos pacientes que chegam com queixa de insônia, a insônia é causada por uso de algumas substâncias, tanto as substâncias ilícitas como as substâncias consideradas lícitas. São medicações que muitas vezes o paciente não sabe que pode causar insônia e ele está tomando essa medicação. As substâncias ilícitas, geralmente a gente menciona as que são mais ativadoras do sistema nervoso central, como a cocaína, anfetamina, esse tipo de medicação. E as substâncias consideradas lícitas, né, são os antidepressivos, os diuréticos, que o paciente às vezes acorda no meio da noite, está tomando diurético no horário errado, ou está usando um diurético com uma dose mais alta, uso de corticoides, uso de bebidas alcoólicas, estimulantes, tanto como a cafeína, medicações de estimulantes como a Ritalina, que é o metilfenidato, o Venvance, que eu já comentei em outro vídeo também, que é a lisdexanfetamina, o cigarro mesmo, o tabagismo pode causar insônia, o uso de broncodilatadores, pacientes que têm asma, doença pulmonar, também isso pode causar insônia. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no nosso canal falando sobre as medicações que podem causar insônia, por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso nesse vídeo de hoje, mas eu vou deixar o link para vocês aqui. Para quem não viu esse vídeo ainda, é só clicar nesse link acima. Outras comorbidades que eu queria também mencionar nesse vídeo de hoje, que é muito comum a gente ver e muito subdiagnosticado, muitos pacientes têm essas comorbidades e não sabem. A delas, uma das principais é a síndrome das pernas inquietas, em que o paciente deita à noite para dormir, ele tem uma sensação de que tem que mexer a perna, tem que se mexer na cama, isso acaba atrapalhando o sono. Isso é subdiagnosticado, muitas vezes causado por anemia. Quando a gente repõe o ferro desses pacientes, isso melhora. Algumas outras medicações podem ajudar na síndrome das pernas inquietas, como a pregabalina, que a gente já fez nesse canal da gente alguns vídeos sobre a pregabalina, vou deixar um link aqui para vocês também. Eu ainda não gravei um vídeo sobre a síndrome das pernas inquietas, eu vou gravar nessas próximas semanas, porque é uma condição bastante comum e que muitos pacientes não sabem que tem. Outra causa importante é a apneia do sono. Na apneia do sono, as pessoas param de respirar à noite, ou tem uma apneia ou a hipopneia, isso causa um sono inadequado, o paciente não dorme bem à noite, tem vários microdespertares, e passa o dia seguinte cansado, cochilando durante o dia, dormindo, e não tem aquele sono reparador. A prevalência da apneia do sono, ou seja, os pacientes que têm apneia do sono, a quantidade de pacientes é muito alta. E quando o paciente trata a apneia do sono, geralmente com o uso do CPAP, melhora muito a qualidade do sono, melhora o humor, melhora algumas condições físicas, controle da pressão arterial, melhora a parte metabólica, como glicemia, colesterol, tudo isso a gente tratando a síndrome da apneia do sono. Eu só queria mencionar o jet lag, né, que é um termo usado para as pessoas que fazem viagens longas, que têm diferenças grandes de horário. Também quando a pessoa chega nesse local, nesse país novo, geralmente tem grande dificuldade de dormir por essa alteração de mudança de horário. Isso geralmente após alguns dias os pacientes melhoram e voltam a dormir normalmente. Então, resumindo, eu queria mostrar para vocês nesse vídeo que a insônia, o diagnóstico, não é apenas ver que o paciente não está dormindo bem e dar um remédio. A gente precisa sempre investigar, saber a história clínica, que tipo de insônia que o paciente tem, se é uma insônia de curto prazo, se é uma insônia crônica, se é uma insônia primária ou secundária. Tem que realizar exame físico, muitas vezes a gente vai examinar o paciente,
ausculta alterações cardíacas, palpando a tireoide, a gente vê que a tireoide às vezes não está normal. Isso ajuda a gente bastante no diagnóstico. Sempre avaliar as comorbidades, obrigatoriamente, como eu falei, ansiedade, depressão, o uso de substâncias, medicações que podem causar insônia. Então, muitas vezes a gente tira essas medicações e o paciente passa a dormir bem, sem necessidade de uso de remédios para dormir. Sempre importante fazer exames laboratoriais para saber toda a parte metabólica, ver se o paciente não tem hiperglicemia, se o paciente não tem alterações de eletrólitos, disfunção renal, disfunção hepática, disfunção da tireoide, entre várias outras causas que podem estar levando o paciente a não dormir bem. Em alguns casos específicos, a gente pode pedir outros exames, como a polissonografia, como exames de imagem, se a gente suspeitar de alguma lesão estrutural cerebral, como a tomografia, uma ressonância. E depois de tudo isso que a gente vai avaliar a necessidade de uso de medicações para insônia. Então, muitas vezes a gente tenta sempre primeiro tratar as comorbidades para depois tratar a insônia. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu queria passar para vocês algumas orientações que são importantes, que ajudam as pessoas a dormirem melhor. Primeira delas, sempre tentar manter uma rotina de sono. Tentar sempre dormir no mesmo horário, no horário próximo ao horário que você dorme, e acordar no mesmo horário. O corpo se acostuma com essa rotina. Vocês vão ver que quando vocês estiverem dormindo bem, mesmo no sábado, no domingo, você vai acabar acordando no horário que você sempre acorda durante a semana. Isso porque o corpo está acostumado em acordar aquele horário. Isso ajuda a pessoa a dormir melhor e ter uma rotina de sono adequada. Outra dica importante é não ficar na cama quando você não estiver com sono. O ideal é você ir para a cama apenas para dormir, não ficar vendo televisão na cama, não ficar lendo na cama. Então, faça o que você tem que fazer, resolva todas as suas pendências do dia e depois, quando você estiver com sono, vai para a cama para dormir. Controle de ambiente, tentar ter um quarto bastante confortável para você, com baixa luminosidade, com uma temperatura adequada, tentar reduzir qualquer tipo de ruído para você conseguir dormir melhor. Eu coloquei aqui problemas e planos, tentar resolver tudo o que você tem que resolver antes de ir para a cama. Então, se tiver que pagar algum boleto, se tiver que fazer algum plano para o dia seguinte, se tiver que arrumar a roupa que você vai usar no dia seguinte, faça tudo antes de ir para a cama para você não ter que chegar na cama e ficar pensando, preocupado com as coisas que você tem que resolver, preocupado com seus problemas. Hora de ir para a cama é a hora de ir dormir. Evitar o uso de telas. A gente tem visto muito paciente com insônia por causa do uso de telas, principalmente no celular. Deita na cama, fica vendo mensagem de WhatsApp, fica vendo sites na internet, e a luz também do celular no olho acaba diminuindo o sono da pessoa. O paciente tem dificuldade de iniciar o sono. Muitas vezes, depois que deita na cama, fica vendo o celular, demora meia hora, uma hora, às vezes, para dormir por causa do uso de telas. E usar os remédios para dormir de uma maneira correta. Eu tenho visto muitos pacientes usando medicações para sono de uma maneira inadequada, só para vocês terem uma ideia. A pessoa vai tomar o Zolpidem, que é uma medicação que tem um rápido efeito de ação. Quando você toma o Zolpidem, depois, geralmente, de 15 a 20 minutos, a medicação já está fazendo efeito. Então, a orientação é o paciente tomar a medicação e ir para a cama. Eu tenho visto alguns pacientes tomarem a medicação como o Zolpidem e ficarem vendo televisão, conversando com outras pessoas. Ou seja, a pessoa já está sob efeito do remédio, na verdade, está lutando contra o sono. Isso também não é adequado, isso pode acabar causando insônia e o paciente não dormir bem e falar que o remédio, às vezes, não funciona. Muitas vezes pelo uso inadequado da medicação. Então, quando o médico prescrever para você uma medicação para sono, converse com ele sobre o horário de tomar, quanto tempo deve ser tomado antes de ir para a cama, porque todos esses detalhes podem fazer diferença na qualidade do seu sono. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre insônia, sobre essas comorbidades, essas causas de insônia, deixa aqui para a gente nos comentários. E se a gente puder ajudar a responder alguma dúvida de vocês, estou à disposição. Obrigado e até mais.